O que a gente vai falar hoje é sobre o azeite, o milagre do azeite, quando Deus ele pode do pouco fazer muito. Então, por isso eu vou começar a ler e isso vai, assim, o que Deus quer falar conosco é muito forte. Então, vamos lá. E uma mulher das mulheres do filho dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Aqui a gente vê 2 pontos muito fortes, que ela fala que o marido dela morreu, só que ele temia Deus. Só que ele, por mais que ele temia Deus, ele deixou uma dívida, e essa dívida fez com que os credores viessem buscar os filhos dela. Naquela época era comum, quando existia uma dívida, os credores eles podiam levar os familiares como servos até que a dívida fosse paga. Isso era uma lei que existia lá na lei mosaica. Então, aqui a gente vê que o marido da viúva, ele temia Deus. Mas isso me fez refletir que, por mais que a gente teme a Deus, isso nos leva a refletir que nós temos que ter uma fé que traga junto com nós uma responsabilidade e uma prudência. A gente pode pensar que aqui esse marido da viúva, talvez ele servia a Deus, né? Dá para ver que ele temia Deus, mas talvez ele deixava a desejar nessa parte das finanças, né? E aqui, por isso que Deus fala que quando a gente serve a Deus, a gente tem que servir a Ele num completo, a gente dá bom testemunho em todas as áreas da nossa vida, né? E aqui, quando ele morreu e deixou essa dívida para a viúva, ela vai e clama, que aqui aí a gente dá continuidade, né? Que ele fala que ela clamou a Eliseu, que aqui Eliseu significa Deus, né? Que Eliseu era um homem de Deus, mas aqui, quando a gente traz para a nossa vida, significa que é Deus. Então, ela foi pedir ajuda à pessoa certa. Muitas vezes, quando a gente está passando por uma dificuldade, será que a gente realmente vai a Deus? Porque eu creio que, como ela sabia da intimidade do marido dela, ela sabia que ele temia Deus, então ela clamou a Deus pela justiça, porque ela sabia quem era o marido dela. Isso também mostra que ele, por servir a Deus, talvez ele não tinha tanto tempo para administrar as finanças dele, e você vê que aqui Deus vai agir, vai operar um milagre de acordo com a fé dessa viúva. E aí a gente vai ler para dar continuidade. E Eliseu lhe disse: te hei de fazer, disse-me, o que tens em casa? Ele perguntou a ela: o que você tem em casa? E ela lhe disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Gente, olha só. Ela falou que não tinha nada senão uma botija de azeite. O azeite, né, a gente já tá cansado de entender, de saber que o azeite representa o Espírito Santo, o azeite representa a presença de Deus. E ela não conseguia imaginar que ela ali tinha tudo, porque você pode ter bens materiais, você pode ter tudo na sua vida, mas se você não tem a presença de Deus, você não tem nada. E ela falou: não tenho nada senão uma botija de azeite, ou seja, ela tinha tudo. A ficha dela não tinha caído, que ela tinha tudo, ela tinha a presença de Deus com ela. E aí ele falou para ela: vai, pede emprestado todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Ou seja, ele falou: vai e pede muitas vasilhas aos teus vizinhos. E olha aqui, gente, que parte forte. Quando ele fala para ela: vai aos teus vizinhos, ali vai precisar de uma ação dela. Ela vai precisar entrar em ação, mas ela vai precisar também ser humilde. Porque imagina você aí, ter que
ir na sua vizinhança, sair de vizinho em vizinho, pedir vasilhas, porque foi isso algo que Deus pediu a ela e ela teve que obedecer. Às vezes, quando eu li essa passagem, eu fiquei me imaginando aqui, indo no prédio, batendo de porta em porta, pedindo vasilha. Primeiro, vai te dar vergonha. Você vai ter que ser humilde para chegar, olha, por favor, eu preciso de vasilhas e tal. Então, você vê que aqui ela teve que deixar o orgulho de lado, ela teve que chegar ali, ter uma ação e ser, acima de tudo, obediente. Porque ela poderia falar, ah, não, eu não vou, não. Eu não vou buscar coisa mais boba, eu chegar agora pedindo vasilha a todo mundo, vão me chamar de louca. Mas ela foi obediente, por mais que fosse algo tão simples, ela foi pedir a todos os vizinhos. E outro ponto que mostra aqui também que ela era uma boa vizinha. E a importância da gente se dar bem com as pessoas. Porque se ela fosse uma vizinha encrenqueira, que brigasse com todo mundo, imagina, ela chega na porta das pessoas pedindo vasilhas e iam bater na cara dela com a porta. Então, isso mostra como a gente deve se dar bem com as pessoas. A importância de a gente tratar os nossos vizinhos bem, da gente tratar as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Talvez a gente vai precisar dessas pessoas um dia. E se a gente precisar, se a gente tratou essas pessoas bem, elas vão nos ajudar com certeza. E outro ponto também que me faz observar aqui é que ele falou para ela ir buscar emprestado com os vizinhos. Eu creio que, então, perto dela não existia ou familiares, ou os familiares dela não tinham condições de ajudar ela, porque ele poderia falar, vai, pede aos teus familiares, né? Mas eu creio que ali, por ela ser viúva e ter só 2 filhos, ela talvez não tinha familiares perto dela. Mas ela se dava bem com os vizinhos dela. E isso é um ponto muito importante. E aí, dando continuidade, ele fala que as vasilhas, ele falou outro ponto. Olha assim, por isso que a gente tem que observar quando Deus fala algo com a gente. As vasilhas precisavam estar vazias e tinham que ser muitas vazias, muitas vasilhas. Presta atenção nisso que eu falei, de as vasilhas estariam que estar vazias e teriam que ser muitas, que lá na frente eu vou falar mais uma vez sobre isso, e então presta atenção nesse detalhe. Então, entra, e depois que ela pegasse as vasilhas, ela teria que entrar e fechar a porta sobre ti e sobre teus filhos. Olha aqui, quando ela fala fecha, quando o homem de Deus, que é Eliseu, o profeta, que representa Deus, fala que ela deve entrar em casa, depois que pegou as vasilhas, e fechar a porta, isso significa o nosso secreto. Da gente entrar ali em oração, no secreto, e buscar Deus. Porque ali, quando ela entra no secreto, quando ela fecha a porta ali, ela tem intimidade dela com Deus. E aí, dando continuação, partiu, pois, dele e fechou as portas sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e elas as enchiam. E sucedeu que, que as vasilhas foram cheias, disse o seu filho, traz-me ainda uma vasilha. Porém, lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então, o azeite parou. Aqui você vê que o azeite só parou de fluir quando não havia mais vasilhas. Isso nos mostra que o fluir do Espírito Santo, o fluir da presença de Deus na nossa vida, ela vem de medida com a nossa capacidade de receber. Eu creio aqui que se essa mulher, né, a viúva, ela, quando Deus falou para ela pegar muitas vasilhas e não poucas, ela poderia ter ido mais além. Ela poderia ter não pedido só aos vizinhos, mas ter pedido dos vizinhos, dos mais vizinhos, não sei, ali, mas ela não ter só se limitado aos vizinhos. Porque o azeite realmente só parou
quando as vasilhas pararam. Se tivesse mais vasilhas, o Espírito Santo, ou seja, ali ia continuar o fluir, o encher do Espírito Santo. E outro ponto que eu acho forte aqui é que ele fala que ela tem que trazer muitas vasilhas. E aí a gente pode trazer uma reflexão espiritual para a nossa vida de várias formas. Essa vasilha vazia nos representa. Para que a gente venha ser cheia do Espírito Santo, a gente precisa estar vazia do orgulho, como ela teve que deixar o orgulho e chegar ali e bater na porta dos vizinhos, de porta em porta e pegar, né, e pedir as vasilhas. E nós também precisamos deixar as preocupações excessivas. Nós temos que estar vazia de tudo. Se a gente quer realmente ser cheia do Espírito Santo, nós temos que ter vazias do nosso eu. E aí aqui, dando continuidade, fala, então veio ela e fez saber, versículo 7, então veio ela saber ao homem de Deus e disse-lhe, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem o resto. Ou seja, Deus ele não faz nada pela metade. Ela conseguiu pagar as dívidas e ela ainda conseguiu, com aquele resto que sobrou do azeite, viver por muito tempo. Então Deus, quando ele faz algo, ele opera algo na nossa vida, ele opera por completo. E essas vasilhas representam cada área da nossa vida. Nós temos que ter a presença de Deus em cada área da nossa vida, na nossa vida sentimental, espiritual, material, né? Nas finanças, no emocional, no nosso casamento, nas nossas amizades, com os nossos, né, as pessoas mais próximas. Nós temos que ter realmente essa presença de Deus na nossa vida. E assim, o que eu aprendo aqui, gente, são três aprendizados que eu levo para minha vida, que eu aprendi com essa mensagem, que, primeiro, nós temos que ser como essas vasilhas vazias. Se eu quero ser cheia da presença de Deus, eu tenho que realmente ser vazia, porque aqui fala que quando o azeite era cheio, era se colocado em partes, ou seja, eu tenho que realmente me encher da presença de Deus. E segundo, que eu coloquei aqui, que nós devemos, se eu quero ser cheia da presença de Deus, eu tenho que me esvaziar do meu orgulho, dos meus medos, das minhas vergonhas. Eu tenho que realmente obedecer, eu tenho que ser obediente. Se Deus me pede algo, eu tenho que ir ali e fazer. Mesmo que vão rir de mim, mesmo que não vão acreditar em mim, mesmo que vai parecer tão bobo. E eu tenho que confiar que o pouco que eu tenho ali, Deus pode transformar aquilo em abundância. E, acima de tudo, se eu tenho a presença de Deus comigo, como ela tinha só uma botija de azeite, ali foi o necessário para que Deus operasse esse milagre e ela saísse daquela, né? Porque ela estava ali encurralada naquela situação. O marido morreu, deixou uma dívida, queriam levar os filhos dela. E outro ponto que eu acho assim muito forte, gente, é que a gente sempre tem que, quando a gente lê a mensagem, trazer para os dias de hoje. Imagina você ver um familiar seu, alguém sequestra um familiar seu, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho, uma filha. Imagina agora isso na sua mente, alguém pegando esse familiar, levando para uma prisão, acorrentando essa pessoa e deixando ela lá presa. E as pessoas te mandam foto e falam, olha, tá aqui, teu familiar tá preso e tal. O que você faria para salvar o seu familiar? Você ia dar tudo, você ia vender tudo para salvar. Se existisse uma forma de você salvar, você salvaria seu filho. Agora, quando a gente traz para os dias de hoje, para nossa vida de hoje, é isso que o diabo tem feito com muitos dos nossos familiares. Aqueles familiares que estão presos em algum vício, seja pornografia, seja cigarro, seja droga, seja bebida, ou até mesmo redes sociais. É como se ali aquele familiar nosso
tivesse acorrentado pelo diabo. Só que às vezes a gente, por não conseguir enxergar o espiritual e não ver que ali naquele familiar existe um mal agindo na vida dele, a gente não se revolta, a gente não entra em ação e não ora e não dobra o joelho. Não, meu Deus, eu não aceito ver meu familiar assim. Então, a gente tem que mais se revoltar e ver e olhar para o nosso familiar e falar, meu Deus, eu não aceito meu filho, minha filha, meu esposo, minha mãe, meu pai preso nas drogas, preso nas redes sociais, preso nessa cachaça, preso na mentira, preso, seja qual for o vício, seja qual for o mal que aquele nosso familiar está preso. A gente tem que, assim como a viúva viu que aqueles credores que representam o diabo estavam levando os filhos dela, ela gritou, Deus, socorre-me, me ajuda. E aí o Espírito Santo, e aí o homem de Deus falou, você tem o quê? Não, eu só tenho uma botija. Ok? Se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Você tem a força suficiente para lutar pelo seu familiar, para lutar pelas áreas da sua vida, não aceitar o mal na sua vida, seja qual for a área que você estiver. Porque a presença de Deus, ela é suficiente. E aí a gente vê, às vezes a gente fala e lê na Bíblia que a gente fala ser cheia do Espírito Santo, e o que a gente fala aqui, que a gente quer ser cheia do Espírito Santo, que a gente quer aprender com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai nos ensinar todas as coisas, e às vezes a gente imagina, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Como que é ser cheia do Espírito Santo? Aí a gente imagina o Espírito Santo descendo e nos enchendo, mas não é isso, gente. Ser cheia do Espírito Santo não significa a gente se encher do Espírito Santo, e sim significa o quanto o Espírito Santo tem da gente, o quanto o Espírito Santo tem do nosso dia, o quanto o Espírito Santo tem do nosso tempo, o quanto o Espírito Santo tem dos nossos pensamentos. Só que muitas de nós, e eu também vigio, porque essa palavra vem para mim também, quantas de nós, às vezes, estamos com os nossos pensamentos em nossas preocupações, em nossos achismos, em nossas ignorâncias, em nossas vaidades, em redes sociais? Porque se tem uma coisa que as redes sociais vai provar, é que se a gente não buscava Deus, não era porque a gente não tinha tempo, era porque a gente não queria, era porque o que tinha da gente era redes sociais, o que tinha da gente era uma série, um filme, ou a vaidade, mas não era o Espírito Santo que nos tinha, e sim era essas coisas que estão ao nosso redor, era o que tinha mais da gente. Mas se eu quero realmente cheia do Espírito Santo, eu preciso deixar que o Espírito Santo me tenha. E fala que a gente deve ter, a gente tem a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é a gente se encher da palavra. Deus fala que a gente tem que meditar nessa palavra de dia e de noite. Mas o que a gente tem meditado? Às vezes a gente pega o nosso celular e a gente medita nas redes sociais. De manhã eu acordo, medito no TikTok, Instagram, Facebook. À tarde, mais uma vez, Instagram, TikTok, YouTube. À noite, mais uma vez. E a palavra? Onde fica eu me encher do Espírito Santo? Onde fica eu me encher dos pensamentos de Deus? E aí a gente fala, não, mas eu quero ser cheia do Espírito Santo. E a gente fica achando que o Espírito Santo vai vir como uma pomba e pousar na nossa cabeça. Uau, e eu tô cheia. Não, eu tenho que ter ação na minha vida, como essa mulher, ela teve que quebrar o orgulho dela, ela teve que bater lá na vizinhança. Então a gente tem que parar hoje e pensar o que Deus tem nos pedido. O que eu preciso fazer para que o Espírito Santo tenha mais de mim? Como é que eu tenho sido no meu dia a dia? Será que eu tenho realmente meditado mesmo nessa palavra, ou eu tenho meditado mais nas redes sociais? Será que eu tenho meditado mais nessa palavra, o meu tempo é só para minha vaidade? Porque é no nosso dia a dia que a gente vai mostrar aonde é que está o nosso tesouro, aonde é que está o nosso coração. E eu tenho cada vez mais pedido
meu Deus, tem misericórdia de mim, porque é muita distração, o mundo tá gritando por distração, mas eu tenho que me esforçar para ser cheia da presença de Deus. E eu me esforço quando eu paro e penso, em vez de eu meditar no meu TikTok, no meu Instagram, no meu Facebook, eu vou meditar nessa palavra. E às vezes, gente, eu não posso, eu não tem como eu ficar andando 24 horas com a Bíblia debaixo do meu braço, eu vou para lá e não, é aqui na minha mente. Eu leio e aquilo fica ali na minha mente. Porque meditar isso é você ficar pensando e pensando e pensando. Só que o que a nossa mente tem? Eu fico pensando em preocupação. Eu fico pensando que eu tenho que pagar aquilo. Eu tenho que pensar e pagar naquilo. E aí, em vez de a gente pensar na palavra, essa viúva, ela pensou, peraí, o meu esposo era temente, eu sou temente, eu creio que ela também era temente, e ela foi e clamou a Deus. E Deus veio e fez um milagre. E aquela situação que estava ali sufocando ela conseguiu se libertar. Por quê? Porque ela clamou. Então vai ter situações na nossa vida que a gente tem que realmente clamar. Meu Deus, me ajuda, me dá uma solução. Eu sei quem eu tenho sido diante de ti. Eu não passo a minha vida inteira em redes sociais ou fofocando ou fazendo mal. Eu realmente tenho me esforçado para que o Espírito Santo tenha mais de mim. E aí eu tenho essa autoridade, essa garra de chegar no Espírito Santo e realmente falar para Deus o que eu quero. Entende? Então, o que me chamou mais atenção é isso, é que a gente tem que ter essa sede de ter a presença de Deus na nossa vida. Porque muitas pessoas não têm essa sede. E Deus tem procurado pessoas que querem a presença dele, que feche a porta, igual ela fez. A viúva fechou a porta e ali, quando ela fechou a porta, Deus fez um milagre. Ela não se preocupa com o vizinho, o que os vizinhos iam falar, não, ela estava preocupada em o que Deus poderia fazer naquela situação. E quando Deus viu o coração dela e a intenção dela, Deus veio e fez um milagre acontecer. E é isso que tem que acontecer na nossa vida, gente. Então é isso. Que o Espírito Santo, ele possa ter mais do nosso tempo, ele possa ter mais do nosso dia, ele possa ter mais dos nossos pensamentos, para que a gente realmente venha cheia da presença de Deus, aonde a gente estiver.